estava mais fácil da gente saber, né? Porque eles já não tinham tanta relação assim. Apesar de Mourão ter dito que recebeu mensagens do ex-presidente pedindo que ele assinasse decretos e que ele assinou como vice-presidente, né? No caso, assumiu ali a presidência quando Bolsonaro deixou o país ainda no dia 30 de dezembro do ano passado. Ele disse que depois foi totalmente deixado de lado. Ele usou aí a palavra execrado. E ele também admitiu, Amadeu, a possibilidade de Bolsonaro ser preso, apesar de achar pouco provável. Meio confusa essa fala dele. Ele também falou sobre os atos do dia 8 de janeiro, acredita que o ex-presidente não foi o grande indutor desses atos criminosos que aconteceram aqui em Brasília e que vai pedir à presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que acelere os processos das pessoas que estão presas desde o dia 9. Ele disse que é preciso separar o joio do trigo e teve gente que nem cometeu crime, só agiu de forma ilegal. Também não sei qual a diferença desses termos. Vamos ver aí um trecho da fala de Mourão, está separado. Não falamos mais. O último contato foi quando ele estava indo para o aeroporto. Me mandou uma mensagem por WhatsApp me pedindo para assinar uns decretos. Depois, fui execrado. Hamilton Mourão. Olha, é tanto o Hamilton, tanto o ex-vice-presidente, quanto Carla Zambelli mostrando o pragmatismo dos partidos que eles estão atualmente, né? Republicanos, Mourão e PL, Carla Zambelli. Não, mas são partidos que compuseram e até hoje são considerados base do bolsonarismo, Ananias. Sim, são partidos. Eu creio que a posição ela é individual. E o próprio Mourão, nesse mesmo dia aí da última fala com o Bolsonaro, foi quando ele fez aquele discurso. Foi 30 de dezembro aí. Ele fez aquele discurso à nação, no encerramento do ano, foi dia 31. Foi dia 31 à noite, não foi? Foi. Acho que foi nesse dia 30. Que é o dia, geralmente o presidente que está saindo faz o discurso, só que como o Bolsonaro não estava mais no Brasil... Falou Mourão. Falou Mourão. E aquele ali já foi a primeira reclamação do Mourão para o Bolsonaro, né? Naquele discurso ali, ele já se distanciou politicamente do presidente. Ô, Raniel, vamos falar agora... Só queria me solidarizar com o senador Hamilton Mourão, porque... Senador, não faça isso. Eu sou execrado pelo Amadeu todo dia e eu estou aqui e não abandono o barco. Rapaz, eu vou te falar. Mas vai ser assim, Ari, daqui a alguns anos, né? Mil cairão à direita. Resiliência. É tanto que ele não quis nem dizer se o Bolsonaro agiu ou não corretamente ao deixar o país antes de terminar o mandato. Ele disse que, como foi vice-presidente por 4 anos, não iria opinar sobre isso. Eu percebo ele o tempo todo assim, um pé dentro, outro fora. Vamos agora, Raniele Veloso, falar de preço de combustível. Afinal, o presidente Lula, o governo federal, vai decidir se desonera ou não, se mantém, né, a desoneração na gasolina ou não. E aí? Exato, viu, Amadeu? Tá chegando, porque aquela medida provisória que foi editada pelo presidente Lula no primeiro dia de governo acaba agora, no dia 28 de janeiro. Portanto, no dia 1º de março pode ter um aumento no preço dos combustíveis, uma média de 69 centavos no preço da gasolina e 24 centavos no preço do etanol. A não ser que Lula prorrogue essa desoneração dos combustíveis. E a ala política do governo, como, por exemplo, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e os seus outros aliados políticos, consigam ter êxito na pressão que eles estão fazendo ali, pressão um pouco velada, para que Lula prorrogue essa desoneração, porque pode cair mal para o governo. A gente lembra que isso tudo começou no governo ainda do presidente Jair Bolsonaro, com todas aquelas propostas que foram aprovadas, as leis complementares, né? E no governo Lula, caso contrário, pode gerar, né? Caso os combustíveis venham aumentar, pode gerar um descontentamento geral. Por isso que Lula hoje esteve reunido
com o presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prates. Ele não falou após a reunião, mas a gente apurou que uma das possibilidades é que o preço, né, que seja repassado para as refinarias dos impostos seja menor. E aí o consumidor não sinta tanto no bolso. Enquanto isso, há um embate no Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad, que não está no Brasil, mas está retornando, o ministro da Fazenda, ele é contra a prorrogação dessa desoneração, estender por mais tempo, né, a isenção desses impostos, porque eles já têm muitas contas a pagar. E essa conta ele não saberia de onde tirar. A equipe econômica, inclusive, aposta que Lula não vai prorrogar. Mas o presidente está em dúvida. Um interlocutor dele, hoje aqui no Planalto, disse que ele ainda não decidiu. A decisão sai na semana que vem e é o seguinte, põe aqui o pleno para votar rapidamente. Por quê? A escolha de Sofia do presidente Lula é a seguinte, se ele mantém a desoneração, ok, o combustível fica no preço que está, principalmente a gasolina, e a classe média fica calma, fica tranquila. Porém, ele vai ter problema com Bolsa Família, com programas sociais, porque a economia já disse, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro desses impostos para a gente bombar os programas sociais. É o cobertor curto. Descobre o pé, cobre o rosto. E descobre o rosto, cobre o pé. O que é que o presidente faz aí? O que é que o presidente faz, Kátia? Eu acho que ele não vai retroceder. Vai manter. Vai manter. Vai manter a desoneração? Não, vai pelo que defende hoje o ministro, o Haddad. Então, cai a desoneração. Porque Lula já foi pragmático assim em outros momentos. Mesmo sob risco do bombardeio da classe média. Da classe média e assim, até mesmo de consequências da política externa, em tudo. E consequência na popularidade. Na popularidade também. No índice de popularidade. Apoliana? Acho que o Lula vai com a Haddad também, Amadeu, mas acho que ele vai encontrar um meio termo aí para que não pese tanto nesse primeiro momento. E Ananias Lorde? Ele vai prorrogar a desoneração, até ter um plano, ter um projeto. Até que a Petrobras desvincule essa paridade com o preço internacional. Ter a solução do problema, né? Ele vai prorrogar até encontrar, como já fez no começo, né? Prorrogou a desoneração para encontrar a solução. 2 meses. Ele vai fazer isso vai até mais achar. 2. Até achar. 2-1. Tá 2-1 aqui, Farol. É com você. Ele vai prorrogar, mas de nada vai adiantar, porque os empresários já estão reajustando sem a mudança na política. A gasolina, quando eu viajei a Água Branca, estava R$ 4,86. E agora está R$ 5,26, o que justifica um aumento como esse. Então, eu concordo com o Ananias, mas os donos de postos fazem a sua parte, sem precisar da desoneração. Tá 2-2, Raniele. O que o presidente vai fazer? Ele vai prorrogar até ter uma medida, viu, Amadeu? Essa expectativa, a gente lembra que o presidente da Petrobras, que era senador, foi ele quem relatou aquela proposta de ter um colchão para amortecer o preço dos combustíveis, e quem pagaria isso seria a própria Petrobras. Então tem que passar primeiro pelo Congresso. Então, enquanto o Congresso pode resolver esse problema, ele vai prorrogando essa medida. Eu acredito que é viável essa opção. E vamos fechar com o governador, o senador, o ministro Wellington Dias, Raniele. Vamos lá. Foi tudo isso mesmo, viu, Amadeu? É o seguinte, hoje também, o Lula está com a agenda cheia aqui no Palácio do Planalto. Hoje tem reunião com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, no fim da tarde, e eles vão tratar sobre Bolsa Família. A gente está nessa expectativa de saber quando esse novo Bolsa Família vai ser de fato lançado. Não tem uma data, eles não bateram martelo, eles estão fazendo cálculos, porque tem mais uma novidade. Apurei, Amadeu, com exclusividade com o senador, de que crianças e jovens de 7 a 18 anos também vão receber um auxílio a mais, mas é dentro do Bolsa Família. Quando eu perguntei se seria um novo auxílio, o ministro deu um pulo. Ele disse, não é um novo auxílio, mas a gente está fazendo um cálculo para que essa faixa também seja atendida
não passando do valor que está reservado no orçamento da União para pagar o Bolsa Família. Tem inclusive um trecho da fala dele aí. Vamos lá, Ari. Olha o que falou o ministro Wellington Dias. Não, ainda sem definir o valor. Fica garantido um mínimo de R$600. Mas todo o esforço é voltar o conceito de uma renda básica por pessoa, prevista na Constituição, um per capita. E a proposta é que, além da criança até 6 anos que recebe R$150, acrescido a este valor per capita, ou seja, a esta renda básica, crianças acima de 7 anos e adolescentes até completar 18 anos devem receber um pouco mais, mas ainda fazendo contas para definir qual valor cabe no limite do teto, que é de R$175 bilhões. O Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social. Completa, Raniele. Completo. A previsão é que, de fato, seja lançado, né, no mês de março, de preferência. Eles acreditam que no início eles já conseguem fazer isso, porque é quando eles vão retirar aqueles beneficiários que estão atualmente de forma irregular, recebendo sem necessidade. De acordo com o ministro, seriam retirados agora, nos próximos dias, 1,5 milhão de beneficiários. Obrigado, Raniele Veloso.